Alô, amigos, muito boa tarde. Está começando o Debate Bola, segunda temporada, nesta segunda-feira, 20 de janeiro de 2020, programa ao vivo, até 1h30 da tarde, muitos assuntos para serem debatidos aqui no programa, primeiro programa ao vivo deste ano de 2020, Campeonato Gaúcho já se aproximando, quarta-feira começa o Gauchão. Aliás, todos os estaduais, alguns já começaram, como o Campeonato Carioca, o Campeonato Paranaense. E ontem tivemos a final da Recopa Gaúcha entre Pelotas e Grêmio Futebol Porto-Alegrense, com a conquista do Pelotas, bicampeão, inclusive, da Recopa Gaúcha. Programa desta segunda-feira, hoje recebendo, e antes de apresentar os nossos convidados, falar que Benhur Pereira não fará, pelo menos momentaneamente, esperamos que por muito tempo, porque o Benhur é treinador, é técnico de futebol e foi anunciado pelo Esporte Clube Gaúcho de Passo Fundo, que disputa a segundona gaúcha, como é dado o nome pela Federação Gaúcha de Futebol, mas a gente sabe que é a terceira divisão, mas o Esporte Clube Gaúcho é um grande clube do interior do Rio Grande do Sul e o Benhur foi anunciado já como treinador do Gaúcho. Mas esta semana o Benhur vem aqui no programa na quarta-feira para se despedir dos nossos telespectadores para este novo desafio na carreira como treinador de futebol, agradecendo ao Benhur Pereira por 6 meses aqui no convívio, co-apresentando o programa Debate Bola conosco. Hoje nós estamos recebendo Everton Cury. Segunda-feira é o dia dele. Hoje, lá na ponta esquerda, Everton, onde estaria o Benhur Pereira, e você está aí já a postos e talvez, sentando nessa cadeira, possa daqui a pouco surgir uma oportunidade dentro do futebol. Boa tarde. Obrigado pela presença no programa. Boa tarde. Ótimo 2020 para ti. Igualmente, Eduardo, um prazer estar aqui de novo. A gente que estreou ano passado, fizemos o primeiro programa. Fizemos a primeira estreia, como diria um amigo nosso. Exato. E hoje, iniciando o ano, espero que seja um ano tão bom quanto foi 2019. E, evidentemente, estou só ocupando o espaço que é do Benhur aqui, evidentemente, que não com a mesma qualidade. Abração ao Preto, satisfação em revê-lo aqui, no nosso eterno capitão do Noia, figura marcante na história do Novo Hamburgo, e o nosso árbitro, Daniel Nobre Bins, um dos acusados sempre, quando o Grêmio perde, eles sempre roubam, Então... mas o Inter também dá uma choradinha, vamos combinar. Aliás, todos os times choram, Depende, é relativo, mas assim, sempre imputar ao árbitro a derrota é um negócio meio chato, Porque o Grêmio ou ganha, ou eventualmente empata, ou é roubado. Ninguém ganha do Grêmio. Então, eu já escutei aqui pelos corredores da TV hoje, vindo da direção da TV... Do alto escalão. Do alto escalão, um chororô de novo em relação à arbitragem no jogo de ontem. Não ganharam o título até, porque a Recopa, quando não ganha, não vale nada. Então, deve ser um campeonatinho que não vale nada. Ano passado foi dito, olha, fomos campeões da Recopa. Esse ano a Recopa não vale nada. E eu quero saber do Everton, durante o programa, se o Pelotas ganhou do Grêmio Futebol Porto-Alegrense ou do time de transição, Everton? Eu te pergunto, o Grêmio jogou com a camisa do Farroupilha, do Botafogo, de Fagundes Varela, como eu falei anteriormente? Não, não jogou. Eu acho que quem veste a camisa do Grêmio e quem classificou foi o Grêmio para jogar a Recopa. Perdeu, não importa. Quem perdeu foi o Grêmio. Tem o livre-arbítrio para escalar quem quiser, certo? Claro. Então, se quis escalar time de transição ou não, os atletas, pelo que me consta, todos estão inscritos pelo Grêmio. Então, representaram o Grêmio, foi o Grêmio que perdeu. Assim como seria o Grêmio que, se tivesse ganho, teria levantado o título. E neste jogo de ontem, quem esteve apitando de forma brilhante e perfeito foi Daniel Nobre Bins, que está aqui hoje, uma presença ilustre, afinal de contas. Foi o responsável, certamente. O Grêmio deve estar achando que ele foi o responsável pela vitória. Eu não vi nenhuma entrevista dos dirigentes do Grêmio falando sobre isso, porque a arbitragem do Daniel foi perfeita ontem num jogo, olha, corrido, time do Pelotas, bom time, o Pelotas, e o Grêmio também, com um time de garotos, mas também fazendo uma boa partida. Daniel, muito obrigado pela presença e feliz 2020 para ti. Obrigado, Eduardo. Prazer sempre estar aqui, Uma boa tarde aí a todos os telespectadores. Que nós tenhamos
um 2020, né, brilhante nos campos, principalmente para a arbitragem gaúcha, né, que sempre foi muito bem representada, que tem um conceito muito grande que a gente possa manter aí nesse ano, principalmente aqui no nosso Campeonato Gaúcho. E já começamos ontem, né, ao meu ver, tendo uma excelente atuação, onde não passou em momento algum o resultado pela equipe de arbitragem, dando a cara ao gauchão, né? A gente comentava ontem no nosso planejamento de jogo o quão era importante nós termos uma boa atuação, né? Porque essa atuação seria balizadora para o Campeonato Gaúcho que inicia agora na quarta-feira. Graças a Deus, com todo o empenho da nossa equipe, né? A gente fez um excelente jogo e não passou pela arbitragem. E durante a semana eu vi tu postando no Instagram os testes, né, físicos e com certeza a cada ano que passa, né, Everton e Preto e telespectador, cada ano que passa a exigência é maior, porque os jogadores a cada ano que passam a preparação física, o jogo se torna mais intenso, muito né, intenso. Daniel? Ontem a gente teve um exemplo disso, né? O jogo ontem, um jogo muito bem jogado, com intensidade, com as linhas altas, né? As equipes tentando se impor taticamente sobre o adversário, que exige bastante da equipe de arbitragem. Então, nada mais que a gente, dentro do nosso treinamento, né, cada vez mais aprimorar, porque a exigência se torna realmente cada vez mais alta. O árbitro corre o campo todo, né? O árbitro corre o campo todo. Chega a fazer 12 quilômetros. Isso eu ia te perguntar, 12 quilômetros. Mais que o atleta, hein? Ontem nós, inclusive agora a Federação Gaúcha, com uma parceria com a URGS, nós todos os jogos do Gauchão, e ontem, por ser um jogo da Recopa, mas de nível de Gauchão, nós temos um acompanhamento, né, por GPS, justamente para a gente poder fazer os estudos em cima disso daí. E ontem deu em torno de 12 quilômetros. Olha, não é brinquedo. É um deslocamento meu. Não é pouca coisa. E recebendo também João Luiz Ferreira da Silva, Preto, capitão, como disse aí o Everton Cury, eterno capitão do Esporte Clube Novo Hamburgo. Eu sempre digo aqui, claro que pode discordar da opinião, não tem problema nenhum, mas para mim o Preto é o maior jogador da história do Novo Hamburgo. Por quê? Tem um peso maior, não é, Everton? Qual é esse peso? O título gaúcho. É inegável. De 2017. Eu acho que tu não comete nenhum absurdo em dizer isso, é inegável. É o maior título da história do Novo Hamburgo. Tudo que o Preto representou na história do Novo Hamburgo. Não, tecnicamente, claro, o título foi o coroamento. Claro, tecnicamente, a liderança que exerce dentro e fora de campo, que exercia, e culminando com esse grande título que é o maior feito da história do clube. E atual secretário de Esporte e Lazer da cidade de Novo Hamburgo. Preto, muito obrigado pela presença, sucesso, feliz 2020 para ti. Amém, Eduardo, obrigado. Fico feliz em participar do primeiro programa do ano aí, junto com o Bins, que hoje é meu parceiro também dentro da secretaria. É um prazer sempre muito grande estar junto com o Everton, né, que em meio a tantas brigas que nós tivemos em 2017, a gente alcançou o título, né? Brigas que eu digo assim no bom sentido, né? Pra gente conseguir resolver tudo aquilo que a gente precisava pro clube, sempre era com o Everton, então ele sempre foi um cara muito aberto e quando a gente teve os problemas, a gente resolveu olhando um no olho do outro, e então por isso que eu sempre fico muito feliz de estar junto com ele. E tu, né, cara, que eu sempre falo para todo mundo, a narração do meu gol contra o Inter lá foi tu que fez, acho que foi a última que tu fez lá, quando tu trabalhava na ABC, e eu fico também muito feliz de estar lá no DVD, né? Foi um jogo marcante. Só graças a Deus que ele não se atirou lá de cima, né? Eu ia me mas eu, muito todos legal. os jogos, Preto, a partir daquele jogo eu fiz com a camisa do Novo Hamburgo. O Everton sabe disso, ó, tá aqui a camisa do Novo Hamburgo. Todos os jogos. E aquele jogo eu narrei com a camiseta na mão. Não estava nem importando com os colorados que estavam embaixo, azar. Daí o Novo Hamburgo ganhou 2-0 e foi ali, acho que a partir desse jogo deu uma confiança demais, maior para o grupo. Pô, nós ganhamos do Inter, né? E não era o Inter transição, digamos assim, como foi o Grêmio ontem com o time de transição. Foi o Inter com o D'Alessandro, com todos ferrinhos. Independente se a transição não é, sempre é muito difícil jogar contra Inter e Grêmio, né? Não mais o Beira-Rio. Ontem aproveitando, o Grêmio ontem ganhou, o Pelotas ontem ganhou do Grêmio Futebol Porto Alegrense, foi campeão em cima do Grêmio Futebol Porto Alegrense ou em cima do time de transição? Ganhou do Grêmio, com certeza. E é a mesma coisa quando a gente perde para um time que muita gente fala transição. Ganhou o Grêmio da gente. Eu já perdi para Sub-23 de Inter, já perdi para também time reserva do Grêmio, como a gente perdeu o ano passado na estreia. É Grêmio, né, Eduardo? Eu acho que... E falando do Bins ontem, até dei os parabéns para ele depois do jogo, né? Foi muito bem e o nível... Jogo fácil. E ele falando sobre a quilometragem, eu não sabia, né? Eu não sabia, nem cheguei a conversar com ele sobre isso. Ele corre ao nível do cara que mais corre dentro de campo, cara. Talvez um lateral que mais corre, dá os piques, né?
que mais corre dentro de um time de futebol. Então, assim, cada vez mais vai dificultar, né? Porque o futebol hoje está muito rápido, está mais acelerado, é bola longa, é tiro rápido, que é o que eles treinam, né? Que é o que eles trabalham. E aí então, eu pergunto para mesmo. vocês, o jogo de ontem, Everton, Preto e Daniel, já deu mostras do que vai ser o Gauchão? Vai ser nesse nível de jogo, de intensidade? Não tenho dúvida disso. Aliás, o Novo Hamburgo enfrenta esse Pelotas na quarta-feira. Os atletas, Eduardo, os atletas das equipes são quase os mesmos, né? Eu até comentei esses dias em um outro programa que eu participei na capital, justamente isso, né? A gente não vê grande renovação. Não. E principalmente aqueles nomes que já são as figurinhas carimbadas, principalmente aqueles que articulam mais, né? Que são raros, né? A gente vê, entra ano, passa ano, são os mesmos. Sempre os mesmos. São os mesmos. Mas isso é uma preocupação. De certa forma, né? não é bom porque mantém um... É bom. Porque, por exemplo, o Pelotas manteve uma base da Copinha, como fez o Novo Hamburgo. Mas se tu começares a olhar a faixa etária de alguns times, e eu acho que por aí muita coisa vai se decidir no Gauchão, vê a idade média do time do esportivo. Eu acho que o time do esportivo, uma coisa é tu jogar uma vez por semana, outra é quarta e domingo, e para arbitragem também vale. Olha, vocês, eu entendo que vocês têm, Daniel, uma preparação necessária, né? Do mesmo nível dos atletas, pelo menos. E é desgastante. É desgastante. Não pensa que não fica dolorido, não pensa que não cansa. E depois o horário, né? O sol é muito intenso. Sim. Então, eu acho que esses times que tem uma média... aí tem time que o esportivo está em torno de 30 anos, eles vão sofrer, viu? Eles vão sofrer. Mesmo que hajam jogos durante a semana, durante a noite, mas é calor, é verão, eu acho que essa turma já sai correndo atrás. Né? Já sai correndo atrás. Preto. Bom, como o Everton falou, né? Jogar como foi 2017, né, Everton? A gente tinha uma equipe mais velha, mas nós jogávamos de domingo a domingo. Exato. Né? Era mais fácil para recuperar. O planejamento foi outro. Foi outro. E tu jogar domingo e quarta, eu particularmente sentia muito, né? Vocês sabem como que eu sentia, as lesões começaram a vir para mim assim, né? Quando chegou nessa reta final minha de carreira, jogar de domingo a quarta, eu praticamente não aguentava essa recuperação, não conseguia fazer essa recuperação necessária ali para o atleta. E eu acredito que é bom, né? É bom ter essa equipe mais experiente. Eu acredito que o Novo Hamburgo, eu fui ver o Novo Hamburgo contra o Caxias, é uma equipe mais madura também, uma equipe um pouco mais experiente. Tem bastante guri, mas a equipe em si, os 11 atletas que vão atuar, Chicão, essa turma toda ali que chegou, Itaqui, o Diego Ivo, o Juba, o Felipe, que eu joguei com ele no Vitória, essa turma é de mais idade, entendeu? Então eles têm que ter esse suporte dessa gurizada, como a gente teve porque também. Eles vão sentir no transcorrer do campeonato. Sente. Se jogar quarta, domingo, sente, né? Mas é uma equipe madura também, que de certa forma também sabe lidar com isso, né, Eduardo? Eu acredito que vai ser, como tu perguntou ali, como que vai ser a competição. É competição como todas, né, Eduardo? O Gauchão é sempre muito acirrado, muito disputado, muito difícil. É um campeonato muito difícil. Os jogos, treino, não diz o que vai ser a competição. Não diz o que vai ser a competição. Então, eu acredito que vai ser um grande campeonato. Pelotas, eu acho que uma grande equipe competitiva, que vem forte. O esportivo também pude acompanhar alguns atletas lá também, que estão lá, amigos meus também, equipe competitiva. Novo Hamburgo também, eu acho que vai ser um time bem competitivo. Então, eu acredito aí que... Problema da arbitragem, né? A arbitragem que vai ter que correr atrás. Essa questão que o Preto traz da competitividade e de quanto vai ser parelho, né? E ajustado esses confrontos, isso a gente trabalhou na pré-temporada, né? Que o Gauchão tende a ser muito difícil, como é, né? Ao longo dos anos. E isso é um dificultador. Ontem, até no nosso planejamento de jogo, a gente falou, gente, leitura do jogo que vai ser parelho, com o Grêmio tentando propor o jogo, tentando avançar as linhas, né? Tentando envolver o adversário e o Pelotas escapando, buscando uma bola aérea. Mas um jogo com uma margem, a gente costuma falar dentro da arbitragem, uma margem de placar ajustado. Não ia ser uma goleada, era um placar 1-0, 1-1, 0-0, como realmente foi. E isso traz para a gente, baixa muito a margem de erro. A gente tem que trabalhar com um erro quase que zero. Porque um erro num lance capital pode decidir o resultado de uma partida e depois numa classificação. Puxa, tem que estar muito então, isso a arbitragem tem se preparado e se preparou na nossa pré-temporada lá em Salvador do Sul, justamente já esperando essa dificuldade dentro dos jogos aqui do Campeonato Gaúcho. O Everton falou da presença de vários jogadores de outras temporadas, né? Isso para a arbitragem não é um fator positivo, porque daí tu já conhece as manhas de cada jogador?
Com certeza, eu trabalho como um fator muito positivo, principalmente, Eduardo, o Preto e o Curi sabem também, porque tu cria referências positivas, né? Eu costumo falar para o pessoal que está começando a arbitragem lá no infantil juvenil, tu faz toda uma construção de uma carreira dentro da arbitragem, criando referências positivas, mostrando que tu está bem preparado fisicamente, tecnicamente, mentalmente, né? Dessas relações que tu estabelece, te dá confiança e passa credibilidade para o dirigente, passa credibilidade para o jogador, para a comissão técnica, e isso te ajuda. A gente costuma, isso acontece muito quando a gente sai, quando termina o Campeonato Gaúcho, que a gente sai para fazer o brasileiro fora, e a gente encontra jogadores aí pelo Brasil afora, que eles falam, Bins, que bom que tu está aqui hoje, pô, porque eles conhecem o trabalho, sabe, que a gente, né, a honestidade e quanto a gente se prepara para a gente dar o melhor dentro do campo de jogo. Às vezes, claro, né, a gente não consegue zerar o jogo, mas então ajuda sim essa questão dessas relações já estabelecidas e essa construção toda de credibilidade. Tem participações dos nossos telespectadores aqui, a Cida Medino, grande Cida Medino, lá de Natal, deve estar ruim lá, né? Abração, Cid. Deve estar horrível. Horrível. Aê! Aí, Benhur, sucesso para você, abraço meus amigos, boa tarde. Mandando um abraço pro Benhur Pereira. Ana Cristina Pires, bom retorno, sucesso. Gabriel Riz, boa tarde amigos, grande programa. Jorge Trelha, bancada de respeito no primeiro programa do ano, sucesso e abraço a todos. Elton Ritter, bem-vindos novamente amigos do Debate Bola. Grande Nega. Nega. As postagens do Nega, né, com o estrupício. Exato. Agora vamos nanar, dizer. O Eduardo, um detalhe que a gente acha que tem que considerar nesse Campeonato Gaúcho, com essa nova fórmula, ele vai proporcionar aqueles times que não se classificarem para as finais do turno, digamos assim. um período de recuperação, uma janela interessante. Como tu já teve, né? Justamente por isso que eu estou lembrando. Né? Nós recuperamos o Novo Hamburgo em 2013 nessa janela, que nós fizemos toda aquela modificação. Serão né? 2 semanas de... Eu acho que sim, né? Eu não sei se isso... Uma e meia, eu acho. Mas já ajuda, mas são que nem tu 10 fez dias. Trocar 13 jogadores, 15 jogadores, não dá, né? Foi ali tu enlouqueceu, né? Foi não, eu nunca... Quantos jogadores foram? Nós substituímos 11 e contratamos 15. Mas era uma convicção que nós tínhamos, não com a certeza de que nós conseguiríamos... A tendência de dar errado era enorme, né? Não com a certeza que nós conseguiríamos ter êxito, mas nós tínhamos a convicção de que com aqueles que estavam lá nós iríamos cair. Esta era a minha convicção. E eu quase que impus ao presidente Carlos Duarte e ao Itamar Schulli, porque o Carlos imaginava que talvez se trouxessem 3 reforços, dispensassem 3 jogadores. O Itamar, quando eu tive uma reunião, nós jogamos em Santa Cruz num sábado à tarde, levamos 5-0 de Santa Cruz lá, e aí eu já tinha desenhado na minha cabeça o que ia acontecer. No domingo de manhã, no hotel, o Itamar estava no hotel, e o Gerson me chamaram para uma reunião que eles iam pedir demissão, porque eles acharam que não tinham condições de tocar. E o Itamar achava que talvez com 5 reforços. Eu disse, se não. E coloquei os nomes todos e o porquê, de um por um. E ali eu digo uma coisa, ali eu fui cirúrgico, porque eu acho que eu não errei nenhum dos 11 nomes dispensados. E tivemos o mérito, a sorte também, né? E a coragem de fazer a substituição. E o presidente Carlos Duarte nos deu carta branca, total, confiança total. Disse, bom, se vocês acham que é assim, vocês podem fazer. Né? E a gente, além de ter conseguido reverter aquela situação, nós viramos o turno 4 pontos atrás do último e 7 do penúltimo. Foi na lanterna, né? Sim, éramos o último. E além de fazer um segundo turno impecável, né, que nós não tivemos derrota no segundo turno, não perdemos nenhuma partida, além de fazer um segundo turno impecável, conseguimos, na soma geral da pontuação, ainda acabar em terceiro e classificar o Novo Hamburgo para a Copa do Brasil. Loucura Nós total. tivemos 2 empates e ganhamos as outras todas. É difícil isso acontecer no futebol, muito. Né? Porque os clubes planejam, né, Preto, sempre uma competição mais equilibrada. Que nem, por exemplo, nessa primeiro turno agora denominada de Taça Coronel Evaldo Poeta, né? Eterno presidente do Farroupilha de Pelotas. Não tem, a gente olhando a tabela, não tem como dizer assim, não. Essa rodada aí a gente pode dar uma relaxada que vai dar. Não tem, cara. Então, e outra coisa que eu coloco,
todos os clubes do interior são candidatos ao rebaixamento. Todos, antes de começar. Eu acho, todos são candidatos a classificar. Eu acho Tudo que na antes de começar. prática, Eduardo, tu tens razão, assim, porque a prática, a gente tem que falar e dar opinião antes do que acontecer. Depois é simples, né? Mas eu fico analisando uma situação. Eu começo a analisar dupla Grenal, tira de lado. Então nós temos 10. Não, o Grêmio e Inter tu tira. Ok, aí nós temos 10. Se bem que o Grêmio ano passado, né? Pois é, mas a gente sabe que na hora que a coisa aperta, né? Tem farinha no saco. Sim, não vai adianta. até campeão, né? Não. 10, então nós temos 20% de possibilidades. Aí tu analisa um Juventude, vem bem, se reestruturou, fez aquela baita campanha na Copa do Brasil, preencheu a deficiência de caixa em função exatamente em função de ter perdido subiu para B, né? Agora subiu novamente, mas tinha caído, né? Mas ele conseguiu se recompor. O Caxias tem um time que vem jogando, está estruturadinho. O Pelotas está aí à prova ontem, né? É um time que vai brigar. Outro negócio, eu fiquei mas só para terminar o meu raciocínio, sobre o Caxias, eu fiquei sabendo que já estão lá questionando o Lacerda, viu? Antes de começar. Mas já questionavam quando terminou. O Caxias sempre, o ambiente do Caxias é esse. Claro que se perder duas, está fora. Preto jogou lá, né, Preto? O ambiente do Caxias é assim, a gente sabe que isso é gringo na veia mesmo, né? Eles estão sempre, a chapa está sempre quente lá. Então, eu fico sinceramente... A dupla Caju tu tira dessa... Eu tiro a dupla Caju, tiro o Pelotas. O São Luís, eu tenho conversado muito com o Leandro, fez um time muito bom, está se preparando desde agosto na montagem do time. São Luís vem forte. O Zequinha, a gente sabe que o Zequinha não vem com equipe fraca. Eu, particularmente, hoje, entendo que o esportivo, por não ter se renovado tanto, por ter jogadores de idade, o Brasil de Pelotas, porque está com dificuldade de reposição, ninguém quer jogar lá em função da condição financeira do clube. Levou o balão do Felipe Guedes, né? Exatamente. Então, e não conseguiu remontar uma equipe, está ainda trazendo gente. Acho que já o ano passado escapou por pouco, né? Acho que está na Berlinda. Acho que o Novo Hamburgo tem 11 e isso me preocupa muito, e tem jogadores de idade. Eu acho esses três, eu de fato, antes de começar o gauchão, o primeiro que eu torço que escape é o Novo Hamburgo, evidentemente. Sim, claro. Mas eu tenho que ser coerente com a minha maneira de pensar. Claro. Eu acho que Brasil Esportivo e Novo Hamburgo largam atrás. O Aimoré larga um pouco Ipiranga. na frente. O Ipiranga sempre é uma incógnita. Não, e é sempre uma incógnita, porque o Ipiranga muda tudo sempre, a todo momento, né? Então, mas, sei lá, é que o Ipiranga, na verdade, é uma interrogação para mim. Preto, desses clubes que o Everton citou aí, quem tu concorda ou discorda? É muito difícil falar sobre quem vai cair, né, Eduardo? Porque a gente sempre vai falar de 2017. 2017, quando a gente reuniu, nós éramos a ficha 1 para cair. Entendeu? E 2018, nós era o time a bater com o Inter e Grêmio e a gente quase caiu. Pelo time que a gente tinha, né? Exato. Infelizmente, as coisas não aconteceram. No papel, era um dos melhores times do gauchão, com o Inter e Grêmio, né? Claro, Inter e Grêmio na frente. Mas era um dos melhores times nossos. Quando nós ia jogar contra as equipes, nós sentíamos isso. Entendeu? Que ele sentia que a nossa equipe era forte, só que não encaixou. Em 18, né? O Caxias fez uma Copa do Mundo lá. Sim, tu lembra? 3-0 lá? 3-0, não pôde jogar esse jogo. Foi. Na primeira rodada. Foi. Não, foi um... E nós jogamos, a nossa equipe era tão forte, nós não conseguimos se encaixar no gauchão. Os jogos da Copa do Brasil foram... Os jogos que a gente fez. Aquela derrota nos pênaltis pro CRB foi um absurdo. Nós ganhamos do Paysandu. O jogo foi ganhamos do Paysandu, né, Everton? Ganhamos. 2-0, jogo time de Série B. Sim. E empatamos com o CRB. O CRB chutou 3 bolas no nosso gol, cara. Quem viu o jogo pode falar. E quantos gols nós perdemos, né? Foi um massacre. Foi um massacre. Então é muito difícil, assim, eu como ex-atleta, de falar, direcionar quem que vai cair ou quem que vai ser campeão. Muito difícil, sabe? Os 3 primeiros jogos, eles são... É como tu falou, cara. Eu acredito que todas as equipes do interior têm chance de cair. E todas têm chance de classificar. Mas a gente tem que dar um palpite antes, né? Eu vou dentro ali, eu acho que mais ou menos, eu conversei um pouquinho com alguns amigos lá de Pelotas, lá do Brasil, realmente está bem difícil lá, a situação do Brasil, financeiramente. Então, conseguiram segurar alguns atletas mais experientes. Pode ser que... eu ia falar bem sobre isso. Pesa a favor, mas pesa contra também. E o problema maior, e isso é interno do Brasil, é que voltaram aquelas antigas discussões internas de diretoria. Política. Voltou com tudo, pessoal, porque sabe que eu tenho uma relação muito próxima com eles lá.
Tá complicado, tá complicado. Não sei se o Daniel quer opinar, mas eu acho... Não sei se em relação a isso não vai te complicar, né? Não, a opinião não de citando clubes, mas que vai ser muito difícil mesmo e como eu falei, uma margem muito pequena, né? A gente tem agora a questão só das semifinais, não mais quartas, que daí ficava uma margem menor ainda entre os caras brigando numa rodada, na última rodada para não rebaixar e quando vê se ganhar, se classificar. Essa janela, ela abriu um pouquinho mais, né? Vai ter gente que vai ficar, como o Everton falou, sem jogar ali entre o primeiro e o segundo turno, mas a margem é muito pequena, vai ser no ajuste, vai ser no detalhe. A nuance desse ano é essa, né? Esse ato que vai ter para esses times se recuperarem um pouquinho. O time que ganhar fora de casa tem que dar um passo enorme para sair lá de trás e para classificar. Olha, Eduardo, eu te digo, fora de casa os jogos serão... Eu te digo que a vitória nesse ano vai valer não 3, mas 4 ou 5 pontos. Fora de casa, imagina. Aumenta ainda mais a importância de cada jogo, desde a primeira rodada até lá a 10ª E primeira. outra situação que... E a pressão em cima de vocês, né? Pelo que a gente está observando na imprensa da capital, o Grêmio vai começar com o time principal. Não sei se isso quer dizer muita coisa, mas né, é o time principal do Grêmio. Já o Inter... Só na segunda rodada. O Inter não vai botar todos os titulares em todos os jogos. Não vai. Então Porque aí o clube do interior pode aproveitar. Exatamente. Né? Até porque tem uma Libertadores pela frente. E eu acho que este primeiro turno é o turno dos times do interior. É isso. Porque a dupla Grenal larga atrás até na condição física, né? Exatamente. É o momento que os times estão se encaixando, né? Temos aqui o Rodrigo Cauer de Barros. Que programa para começar 2020. Quarteto fantástico. Parabéns. E um ano abençoado a todos. Abração a vocês. Igualmente. Abraço, Rodrigo. Neurilene Crai, um abraço aos participantes. Que a retomada seja grandiosa, como foi o início. Onde é que está o Neurilene hoje? Deve estar jogando beach tênis. Beach tênis. Estou devendo uma visita para o Neurilene lá em Bé, cara. Me convidou para um churrasco, para jogar uma partida de beach tênis, mas... tu só vai para o churrasco, né? Claro, com certeza. Luciano Ferreira, três feras aí na bancada. Bom retorno, Edu. Baita arbitragem, Daniel. Abração a todos. Obrigado. Léo da Lastra, abraço para o Preto. Joga muito. Leonardo da Lastra, de Porto Alegre. Filho do Leocir, grande abraço. Filho do Leocir. Comandando agora o São José junto com o Rafael, né? Exato. Rafael Dias. Deixa eu ver quem mais aqui. A Cida Medino. Oi, nega. E toda a torcida anilada. Tá mandando um abraço pro Elton Hitzer. O Everton Passini. Ótimo programa, parabéns. Rafael de Santo Afonso. Tô ligado, Pires. Um abraço, Rafael. Matheus Becker Borowski. Grande abraço aos amigos Preto e Daniel Bins. Matheus Borowski de São Leopoldo. Abraço, Matheus. Todos ligados aí no programa Debate Bola. Vamos ouvir e ver também o que disse o Thiago Gomes, técnico do time do Grêmio de ontem, né? O time de transição, Everton Cura, embora tu não goste, eu também não, foi o Grêmio Futebol Porto Alegre, mas o Thiago Gomes, e que treinou o Pelotas, né? Começou esse projeto do Pelotas, foi com o Thiago Gomes. O Thiago falando sobre o jogo de ontem. Acho que fizemos uma grande partida, né? Os números do jogo fortalecem isso que eu estou falando, 65% de posse de bola, quase 500 passes trocados dentro da boca do lobo. Então você vir jogar fora de casa contra um time experiente que vai jogar um campeonato gaúcho, que é um campeonato pesado, você vir com uma equipe onde a média de idade era 21 anos, um time jovem, mas experiente por estar jogando dentro do Grêmio. Fizemos uma grande partida. Eu saio muito orgulhoso deles, falei lá dentro para eles, a gente fica muito triste por perder nos pênaltis, pênalti é loteria, a gente sabe disso, mas eu saio muito orgulhoso da partida que fizemos. Fizemos um grande jogo, mais finalizações, 65% de posse de bola, quase 500 passes trocados. Acima de tudo, eu tenho que buscar a filosofia de jogo do Grêmio hoje, é essa. O resultado é a consequência, mas acima de tudo, o torcedor do Grêmio viu uma equipe ofensiva, agressiva, que saiu atrás e buscou, martelou até fazer o gol do empate. Se tivesse mais uns 5, 7 minutos capaz de a gente virar o jogo. O Pelotas jogou em cima da bola parada, que aí tem essa diferença de estatura, de força física, que é natural. Thiago Gomes, técnico do Grêmio de ontem. Alguns nomes interessantes ali do Grêmio, né? Claro que o torcedor é passional, né? Falando muito do Ferreira, do Ferreirinha, né? Que é um jogador extraordinário e tal. Mas eu quero a análise de vocês, o Everton, como um
uma pessoa que trabalhou por muito tempo dentro do futebol, o Preto como jogador e o Daniel que apitou ontem. Sobre alguns nomes ali, como o Ferreira, o Darlan, O Juan, né? o Juan, que Zagueiro. saiu aqui do Novo Hamburgo. Dá para o torcedor ter expectativa em relação a esses jogadores, Everton? Eu acho que o Ferreira já mostrou nos últimos jogos do Brasileirão do ano passado, o Ferreirinha é um jogador de grande potencial, acho que tem futuro sim, e acho que a torcida do Grêmio pode criar uma expectativa bastante positiva com relação a ele. Darlan também, um menino que já mostrou serviço, tem maturidade para jogar. O Grêmio tem formado muito bons jogadores na base. O trabalho que o Gustavo tem feito lá, eu até por ser amigo pessoal do Gustavo, muitas vezes ele comenta algumas coisas com a gente, né? A gente vê que é um trabalho muito sério, muito meticuloso. Copa né? São Paulo é um exemplo disso, né? E olha aí, a gente está com os dois aí na semifinal, né? Legal. E é bacana isso, é interessante, até porque isso aí é chover no molhado, que eu vou dizer agora, mas clube que não produz jogadores, né, está condenado ao insucesso, né? Porque principalmente no Brasil. E isso pela vale para os dificuldade. times do interior, Everton? Eu acho que vale para todo mundo, né? Eu acho que vale para todo Mas mundo. para o interior é mais complicado, A gente né? sabe, é por causa da dificuldade financeira, né? Tu às vezes não tem a condição de montar um time para jogar o profissional, como é que tu vai colocar recurso na base, né? Por mais que os pais ajudem, que hajam ações nas comunidades, é difícil, é diferente de um trabalho profissional, onde tu já tem um orçamento, onde tu tem toda uma estrutura pronta, onde tu tem profissionais com um planejamento já realizado e pensando no longo prazo. No clube do interior, muitas vezes a coisa se modifica semestralmente, né? Em função da dificuldade financeira. Então, é mais difícil formar e, além disso, tem a seguinte situação, daqui a pouco o menino desponta, né? Ele não chega nem hoje não chega nem aí para o sub-20. O Juan, zagueiro do time do Grêmio de ontem, é um exemplo disso. Exato. Eles não chegam nem aí para o sub-20. Tava no Novo Hamburgo. Mas o Juan chegou a treinar junto com nós. 17, ele e o né? Ramon, Sim. são irmãos gêmeos. São né? os gêmeos, né? São os gêmeos. Eles chegaram a jogar a copinha. Aquele jogo dos 13-0 contra o Sapucaiense, eles jogaram. Até o atacante fez um gol naquele jogo. Ele rodou em alguns outros clubes, né? Fez teste em alguns outros clubes e no Grêmio ele firmou o Juan. Esqueci de citar o Juan, né? O que tu deu para observar em relação a esses jogadores citados, Preto? O Juan eu lembro do Júlio Santos. O Júlio Santos tinha os dois, né? Os gêmeos, né? O Juan e o Ramon, acho. Né? Ramon. O Júlio falou, Preto, o zagueiro vai chegar. O zagueiro vai O Júlio dizia vai isso, vingar. é verdade. Vai vingar. E vingou mesmo. O Júlio tem, né? Essa visão muito boa. Eu vejo ali, esse Ferreira para mim como o Grêmio consegue trabalhar esses jogadores de extrema, né? Bem o Everton, Pedro Rocha, PP, agora mais esse menino, né? Como o Grêmio trabalha bem esses atletas dessa função. Volante e o Darlan, né? O Darlan para mim também também jogou, né? Tem um pouquinho já mais de bagagem já, também o Juan também tem. Eu acredito que o Grêmio vem com uma base forte, como todos os anos, né? E prontos aí, com certeza. E o Renato é um treinador que dá oportunidade, né? Isso é legal também de se ver. Então eu acredito que o Grêmio vem forte novamente aí com base profissional. Daniel, que esteve apitando ontem dentro de campo, às vezes tem que ficar concentrado na bola, mas já deu para observar alguns nomes interessantes. Sim. Né? E mais do que isso, o que eu observo é que esse time de transição do Grêmio ontem passou pelo teste. Se daqui a pouco ali na frente, dentro do planejamento do Grêmio, eles precisarem, né, entrar em campo para que os titulares, para que a equipe principal possa descansar, eles vão entrar e o jogo para a arbitragem vai ser um jogo igual, vai ser um jogo parelho, porque o nível de atuação vai ser alto como a equipe principal. Mas uma meninada tranquila para se dirigir, né? Tranquila, eu ia comentar isso aí também, dos dois lados, né? Muito respeito, o pessoal querendo jogar, respeitando as decisões, né? Isso é bom porque nos traz uma dificuldade a menos. Mas, por outro lado, essa intensidade, essa infiltração do Ferreira com bola conduzida, com condução de bola, nos traz o dificultador de tu ter que aproximar, de tu ter que invadir. Ele é muito rápido, né? Teve uma situação do Patrick, logo numa primeira jogada que ele fez pela ponta direita, que ele invade a área ao drible com marcação próxima, que, nossa, se tu não aproximar ali, a chance de acontecer alguma situação, né? E ontem não tinha VAR, né? Ontem não tinha VAR. E se tornou mais difícil, né, Eduardo? Sem VAR agora se tornou mais difícil. E o Daniel apitou jogos do Brasileirão que tinham o VAR, inclusive ele já foi em alguns jogos o árbitro do VAR. Quando tem jogo que não tem VAR, tu te conta, não, hoje não tem VAR, hoje não tem VAR, hoje não tem VAR.
É mais ou menos assim, não, porque teve um árbitro da Colômbia que pediu. Pedir, né? Sem VAR. Cara, a gente teve Oh, meu Deus. no próprio brasileiro, né, que era uma ferramenta nova, a gente costuma dizer que a gente terminou o brasileiro da forma que a gente considera ideal dentro da arbitragem, né, que é justamente a arbitragem dentro do campo de jogo tomando as decisões. E se tu for com esse pensamento pro gauchão, pro brasileiro, as consequências e os problemas... A tendência de dar diminuem errado é muito grande. e aí se tu concentrar o árbitro tomando a decisão, a equipe de arbitragem dentro do campo de jogo, bom, aí realmente vai subir só aquela coisa absurda que a gente não conseguiu captar, que a gente não conseguiu visualizar, que aí é aceitável. Então acredito que a gente conseguiu aí dar ajuste no final do brasileiro e agora no gauchão a gente terá só nas finais, né? O VAR. Grenal e finais. Então a gente trabalha justamente nessa Daniel, situação da equipe dentro do campo de jogo tomar as decisões. eu, quando soube que tu estaria aqui hoje, eu já engatilhei uma pergunta que eu já trouxe ela de casa, porque sabe que eu tenho minhas restrições severas quanto ao VAR e a alguns critérios. A tua opinião, tu lembras que antes do evento do VAR, havia até uma orientação de que na dúvida para o ataque, né? Sim. Eu não estou inventando isso, era mais ou menos assim... Ficou nas lendas, a gente pode dizer. Não cultura, era uma mas orientação, não. porque se falou na imprensa. Não, até assim, dentro disso aí, quer ver? Eu vou colocar uma questão de plano de jogo, de trabalho em equipe. Por exemplo, a gente costuma falar um lance ajustado de escanteio ou meta. Dá uma linguagem bem da arbitragem, o pessoal vai entender. Um lance ajustado, que é aquele lance que a bola desviou sutilmente e tu não sabe definir, tu comeu lá no assistente, o assistente Ficou na travou dúvida. e a dúvida. Para onde que a gente costuma colocar? Para a defesa. Já viu o árbitro se consagrar num lance de um possível escanteio que era a meta e aí a tragédia está anunciada. Mais evidente. Então, ninguém vai reclamar. E ontem até nós tivemos uma situação com o Jô, um chute frontal, que eu centralizei meu posicionamento, e o chute foi pelo lado externo e o assistente não conseguiu pegar. O Jô até, no momento, contestou. Escanteio, bis, desviou. E eu não vi e meti na meta. Era um lance ajustado, que a definição do assistente não foi me passada, eu também não tinha. Onde é que o árbitro coloca? Mas aí tu vai na tua proteção. Tu te salva. Exatamente. A proteção, árbitro. Porque tu já viu vão reclamar lá, o jogo reclama, mas era escanteio. Bom, tudo bem. Agora se daqui a pouco eu erro e boto no canto e sai o gol, eles vão lembrar que eu tirei. Então, nesse sentido, até um pouco o pensamento nesse sentido é de se proteger. Nessas situações que tu não consegue definir dentro do campo. Mas até uma ação inteligente, tá certo? Uma ação inteligente. Aí eu te pergunto o seguinte, essa interpretação de que se o camarada vamos pegar o exemplo do camarada que teve o maior número de gols anulados no Brasileirão, que foi o Guilherme Parede. Pelo menos 3 gols, ele não estava mais do que 2 centímetros o ombro. Tu acha que isso é levar vantagem? Aí tu coloca o futebol, que é um jogo de erros, tu coloca uma terceira dimensão, um plano assim, que precisaram de metafísicos para elaborar o sistema que pega o centímetro. Sim, essa é uma situação que a gente levantou numa discussão, Curi. Primeiro, o sistema ele é 100% confiável. Pode ter certeza que esses 1 centímetro, 2... É real. É real. As pessoas às vezes têm a paralaxe, o cara acredita, mas como que o cara, né? Que a gente vê na câmera da TV, tampouco na teve diagonal. o gol do Lindoso contra não sei que time foi contra o Botafogo, acho que dava inclusive teve que subir a imagem do VAR, foi a partir daí que começou a se discutir a questão de subir a imagem para o público ver como é que tinha sido feitas as marcações da linha, porque era uma coisa que, né, quem não conhece o sistema, a tecnologia, não acredita. No visual... fica quase que impossível. Mas uma discussão dentro do que você falou é que o VAR traz, a FIFA e a IFAB traz, que é o erro claro e óbvio. Aí a gente pergunta, a gente lançou, né? Esses 2 centímetros é um erro claro e óbvio? O assistente é quase que humanamente impossível. É por isso que eu acho que eu acho que é incoerente isso, né? Na lei, porque a gente sabe que o futebol se comete erros, é normal. É como eu acho muito incoerente essa questão dessa precisão extrema no impedimento. É porque daí a gente entra nas questões dos erros factuais, do erro de fato. É aquela questão, foi dentro ou fora, não vai se discutir. Tá ali, tá marcado, foi em cima da linha, dentro. Foi fora. Então é factual. E o impedimento também torna-se um erro factual. Então por isso que a gente tem que entrar e fazer essas correções. É complicado. Inclusive o Fabrício Traczynski, que é preparador físico e está trabalhando lá no futebol cearense, no Barbalha Futebol Clube, ele tem falado comigo direto e reclamado
das decisões da arbitragem, que não é que ela é fraca, dizer, não é uma arbitragem do nível que nós temos no Rio Grande do Sul. E ele está botando aqui, pelo amor de Deus, eu quero Daniel Bins apitando aqui no Ceará. É que o Ceará ainda tem um agravante, né? Os árbitros lá não têm a preparação física, nem de perto que vocês têm aqui. Não tem aquele que tem. Aquele nível de profissionalismo. Pô, Renan Bobará, que foi árbitro lá, dele, imagina, né? É verdade. Apitou clássico, Renan. Mas sabe que isso é uma questão que a própria CBF ela tem ido visitar as federações justamente para poder levar a informação e o treinamento de alto nível. Uma coisa que influencia muito, que a gente costuma falar, que a arbitragem gaúcha se destaca no cenário nacional, é justamente a dificuldade do nosso campeonato. O Campeonato Gaúcho ele nos prepara de uma forma espetacular as dificuldades que a gente enfrenta, para depois chegar no Brasileiro as coisas ficam mais tranquilas no sentido, né, de toda a peculiaridade que a gente tem aqui no nosso campeonato. Então isso sim influencia bastante nessa questão de níveis diferentes, né, da arbitragem. Muito bem, nós vamos ao intervalo. O papo está muito bom nesse primeiro programa do ano, né? Everton Cury, Preto e Daniel Bince. Agora 1h mais 15, nós vamos ao intervalo, depois voltamos para falar do time do Everton Cury, o Internacional. Em 2020 tá cheio de novidade. Mais de 400 marcas de todas as cidades. Os lojistas estão tudo se preparando para o dia que vai ser o grande encontro. Venha você também, já está quase tudo pronto. Tem tanta coisa para saber que um verso só não dá para dizer. Ei, vão ser 3 dias de negócio, relacionamento e muita informação. O credenciamento já está aberto e esperamos a tua confirmação. Venha para 40 graus, pense, vai ser um feirão. A Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para a sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas. Alô, amigos, estamos de volta com o Debate Bola até 1h30 da tarde, programa ao vivo, primeiro programa ao vivo desta temporada, com muitos assuntos, afinal de contas, o Gauchão está começando na quarta-feira. Nós teremos aí o início do Campeonato Gaúcho com Ipiranga e São Luís, Pelotas e Novo Hamburgo, deixa eu ver quem mais aqui, Grêmio e Caxias. Aí na quinta-feira, 4 da tarde, Aimoré e Brasil de Pelotas. Bom jogo, né? Portões fechados. Bom jogo, mas não podemos assistir. Que coisa séria, né? Eu acho isso inaceitável. Pune de uma maneira ou de outra, mas pune a torcida do sei lá, não tinha como identificar, mas pune a torcida do clube que deu, tinha que ter alguma deu origem punição, ao fato. Não jogar com portões fechados. Portão fechado. É teatro sem plateia. Aí teremos também São José e Esportivo e Juventude Internacional, bons jogos já na primeira rodada. Falando de Internacional, mas antes do Inter, rapidamente falar sobre a declaração do Kahneman, né? Vários profissionais do Grêmio foram dispensados aí na última semana. Eu acho, sinceramente, Everton, uma situação, se é numa empresa, isso acontece, né, e ninguém reclama, mas o futebol é diferente por ser algo que mexe com torcedores, né? Uma empresa não mexe com torcida, Deixa com eu discordar de ti, Eduardo. E o Kahneman foi depois e disse, discordando das demissões. Se isso acontece dentro de uma empresa privada, e digamos assim, quem é que são os torcedores dessa empresa? São os clientes da empresa. E o funcionário se reporta aos clientes dessa empresa
dando conta de que está descontente com as demissões de colegas, que quem deveria ter ido não foi, quem não deveria ter ido Isso foi. está falando em relação ao depoimento Do Kahneman. do Kahneman. Eu estou fazendo uma ligação, né? a ligação Das demissões e a silogia declaração. das demissões, tá? Então, é o seguinte, se tu faz isso numa empresa privada e tu vai aos teus clientes, que seriam os torcedores, e tu comunica a eles essa tua insatisfação de forma pública e questionando, inclusive, a decisão dos teus superiores, tu vai pagar por isso. Ou seja, tu vai ter que te responsabilizar por isso. No Grêmio não é diferente. Eu acho que o jogador está recebendo seu salário em dia, tem as condições de trabalho, ele tem que cumprir. Se ele acha que há alguma decisão foi tomada, foi uma decisão incoerente, uma decisão que o insatisfez, ele tem os seus superiores para vir procurar e demonstrar sua insatisfação. O Preto, no início do programa, disse, olha, quantas vezes brigas entre parentes, discussões nós sempre tivemos em bom termo, nós resolvimos dentro do vestiário. Ou pensa que 2017 foi sempre só porque ganhava, foi tudo mar de rosa. Ao contrário, eu cobrava deles, eles cobravam de mim, eles cobravam da direção, mas vazou alguma coisa para fora? Jamais. Muitas vezes vinha o Preto falar comigo, assim como vinha o Júlio, como vinha o João Paulo, como vinha a Pablo, como praticamente todo mundo se manifestava. Tinha essa liberdade. Tinha essa liberdade. E outra, daqui a pouco tinha alguma coisa que a gente não gostava, ou era na concentração, ou era lá no vestiário, fecha, vamos sentar, vamos conversar. Teve uma atitude que eu tomei em relação ao grupo, que eles me fizeram ver que eu estava errado. Eu fiz questão de apertar a mão de um por um e pedir desculpas, porque eu estava lidando com homens ali, que tinham um caráter, que mereciam um respeito. E o seu Kahneman não está lidando com moleque lá no Grêmio. Tudo que essa direção do Grêmio fez, não fez porque são moleques, porque são covardes, ou porque são gente que não toma decisões embasadas em fatos e ponderando as circunstâncias. Então, acho que ele foi muito mal. Eu até suspeito que talvez ele tenha, mas a gente não pode colocar isso por uma questão de caráter, porque a gente fala muito em que ele talvez tenha alguma proposta para sair, etc. Já está chutando balde. Eu acho que foi muito extemporânea, fora de contexto a declaração dele, e acho que se eu estivesse na direção com poder de decisão, eu iria conversar com muita seriedade com ele, questionando inclusive a permanência dele no clube, independente de que se ele é ídolo no clube, não é, e assim por diante. Bom, Preto é secretário de Esporte e Lazer de Novo Hamburgo, e eu quero saber das propostas para 2020 da secretaria. O Preto que, né, quando foi chamado para assumir a secretaria, todo mundo, eu quero que organize a Várzea, o Campeonato Varziano. Organizou o Campeonato Varziano, mas aí deu todo aquele problema. Aí foi uma várzea. Daí foi uma várzea, não, né? E aí, foi uma pena aquilo. Foi uma pena, porque o Preto estava empenhado junto com outros componentes da secretaria. E estava bacana, né, Preto? Público, o pessoal indo prestigiar, foi uma pena. Tava. E o Bins está aqui, né, que, como eu falei antes, ele faz parte aí da nossa equipe aí da secretaria. Eu lembro do Bins chegando em domingo no aeroporto, pegando Uber para poder vir fazer os jogos de domingo, né? A gente estava dando toda uma atenção especial ao campeonato. Só que antes de começar o campeonato, a gente colocou bem claro, né, Eduardo? A gente não quer em nenhum momento tipo de agressão. Às vezes acontece entre os atletas, como aconteceu em alguns jogos. Os atletas dão um chute, um soco, às vezes acontece. Eles vão ter a punição deles. Mas agora, agredir a arbitragem, né, agredir a nossa equipe da secretaria. Aquele vídeo que nós mostramos foi covarde, ali, uma atitude covarde. Que ninguém sabe que depois ali, o cara ficou praticamente uma semana sem enxergar do olho, né? A gente dando o suporte para ele, eu falando com ele todos os dias, né? A gente preocupado com a situação, né? Então, assim, como a gente falou desde o começo, né? Vamos fazer junto, criar junto, né? Mas chegou num ponto que também não... Claro que tem outras coisas que aconteceram, né? Que também já passou, mas que também fizeram com que a gente tomasse essa decisão, né? E agora as ideias novas, né? Para 2020 aí, o Bins com muitas ideias, né? A gente está agora, como todos viram nas redes sociais, a gente está abrindo aquele espaço ali da de Melo, né? Fazendo 2 quadras de tênis, beach tênis, vai ser 2 quadras de vôlei, futebol, beach tênis, vamos fazer o campinho atrás. E também estamos encaminhando com parcerias aí para revitalizar a pista de skate, que a gente é muito cobrado, né?
naquela pista de skate. E eu prometi Ele para essa marcou rapaziada... muitos anos 80 e 90 a pista de skate da de Mel. E eu falei para essa rapaziada, eu vou fazer tudo aquilo que tiver ao meu alcance para poder ajudar vocês também, que é uma turma boa que tem de skate, né? A gente recebeu uma galera boa lá na secretaria, a gente conseguiu dar uma organizada ali na pista para eles fazer um torneio, um campeonato que eles fizeram aí de skate. Então a gente tem bastante coisa para fazer, né? A gente tem agora, dia 27, a nossa estreia do torneio de verão, de futsal, né? Masculino e feminino. Até quarta-feira passada tinha 22 equipes de futsal masculino e 9 equipes feminino, né, Bins? Isso. E a gente vai fazer o campeonato em homenagem ao Pablo Radaeli, que é aquele menino falecido no acidente lá do Passo Fundo. Conversamos com o pai dele, com a família, aceitaram, então a gente vai fazer uma homenagem. Inclusive a irmã dele se formou no sábado. Isso, né? Eu vi as fotos, Então a gente vai fazer uma homenagem para ele, né? Justa, né? Um menino que se criou ali. Ele se criou vendo eu jogar, né? O pai dele, o Radaeli, ele, quando eu jogava com 18 anos, antes de eu ir para a Alemanha, ele via eu jogar e sempre gostava muito do meu futebol. E depois ia o gurizinho, né? O Pablo se criou ali no ginásio, entre o Cavazoto e o chinesão que tinha na época, né? Então a gente vai fazer, iniciamos para iniciar a segunda-feira que vem, dia 27, a competição, né? A gente espera que dê tudo certo e que a gente possa fazer um grande campeonato. A gente agradece essa turma aí que tem abraçado a causa junto com a gente, todos os amigos. Agora eu estava respondendo aqui mensagem de algumas equipes que ainda querem entrar, a gente abriu até quarta-feira agora as inscrições, tanto feminino como masculino, então a gente fica muito feliz. E como eu sempre falei, Eduardo, a gente não faz nada sozinho, né? A não ser com a comunidade, então agradecer. E é legal, né, Everton, porque são pessoas que viveram e vivem o meio do esporte, né? Sem dúvida, e é uma iniciativa. Eu sempre adorei os torneios de verão, eu assistia muito. E depois, quando eu comecei, imagine bem, o NH funcionava lá na Frederico Link. Eu estou com 60, eu tinha 17 anos, eu cobria para o NH os jogos do torneio de verão. Imagina quanto tempo e como era importante eu joguei para a também, cidade. Eu joguei também. Imagina quantos jogadores saíram dali, né, desses torneios para... E assim, Eduardo, só para finalizar sobre a secretaria, muito bacana. Uma das coisas que a gente tem aprendido junto com o Bins foi coordenador na Praça da Juventude, na Santo Afonso, é a revitalização dos espaços públicos, né? E o Bins trabalha, até para ele pode falar melhor. Esse é um ponto que a gente bate muito, né? E a gente pega o espaço da Pedro Alves ali, né? Que é um espaço que no coração da cidade, uma visibilidade muito grande, e a partir dessa ideia que a gente conseguiu junto com a Secretaria de Obras, viabilizar, né, essa revitalização do espaço público, a gente tem certeza que aquilo ali vai bombar, né, que o espaço público vai ser ocupado pela comunidade e isso acaba fortalecendo as políticas públicas de esporte e lazer do município, que é essa ideia, assim como o futsal, né, a tendência de grande sucesso, e isso nos dá força envolver a comunidade. Fazer essa construção junto com a comunidade. Esse seu raciocínio é perfeito, eu defendo ele muito. Eu sempre defendi isso, eu acho que ao lado da educação, o esporte é que integra, né? O esporte é que faz com que as pessoas se respeitem e gera oportunidades e assim por diante. E eu vejo que próximo da minha casa, ali entre a Rua Boa Saúde e a Marcílio Dias, tem uma praça, aquela praça andava abandonada. Tem um pessoal que é ligado ao Exército que utiliza aquela praça. Essa praça foi devolvida à população. Hoje eu vejo a praça que era abandonada, toda arrumadinha, o pessoal jogando basquete. Quer dizer, essa meninada, em vez de estar pensando em bobagem, está ali, né? Eu vi esse trabalho no governo do Romildo Bolzan, quando ele foi prefeito de Osório, porque eu tinha uma casa num condomínio lá, e vi ele fazer isso. As praças de Osório eram verdadeiros antros, assim, né? Porque sim, onde a comunidade sai fora, a bandidagem, a marginalha toma conta. Sim. E ele revitalizou todas as praças do município. Aquelas praças tem gente da manhã à noite. Iluminou, que é importante, a claridade, né? E a coisa faz com que esse pessoal que não tenha boas intenções, né, simplesmente começa a se sentir... É um filtro natural. Natural. Não se sentem pertencentes ao espaço, e sim a comunidade que faz o bom uso. Exatamente. E a comunidade, fazendo esse bom uso, não se expõe a esses marginais. E aí agrega cada vez menos a eles, né? Bacana essa iniciativa e olha... E até nesse link, junto com a questão da praça que nós estamos fazendo lá na Pedro Alves, as quadras, nós já estamos em andamento
a partir de março, a gente vai fazer o lançamento de um circuito de vôlei de praia e de futebol, Legal. circuito municipal, legal, que vão cara. ter etapas aí vinculadas também ao beach tênis. Então, é uma E proposta essa bem era bacana. uma, que era tá uma saindo. ideia que a gente na época tinha lá, na época da online. Online. Do Viva Vôlei, de levar, eu fui no interior da cidade do Rio de Janeiro, fui ver como a coisa funcionava. Então as praças lá, o que eles faziam? Eles colocavam aqueles kits de vôlei numa casa, que ficava uma pessoa cuidando daquilo, e mandavam as equipes para treinar a meninada. Então começava de manhã e terminava à tarde. E as praças todas eram ocupadas, Tomates. sempre no contraturno do horário escolar pelas Isso é muito crianças. legal. E aí tu Fantástico. integra, tu não deixa essas crianças à mercê da marginalha. Olha aqui, o Benhur Pereira não está no programa, mas está participando do programa. Abraço e sucesso aos amigos, almoçando e acompanhando aqui na Federação Gaúcha de Futebol, Oh, com o grande. Volney Paulo Cunha e amigos. Também o Fabrício Traquizinski já mandou a mensagem que arbitragem vergonhosa aqui no Ceará. Preciso de um Daniel Bins aqui. Quem mais? O Cláudio Mitchell-Nais. Um grande abraço para todos os amigos da bancada, especialmente o Everton Curiu e o Eduardo Pires. Ótimo Abraço, Cláudio. 2020 para todos. Quem está na audiência também é Luiz Carlos Bertrand. É o Chicão? Eu acho que é. Treinador Chicão? Sim, Luiz sim. Carlos Bertrand assumiu Foi- o Guarani de Venâncio. Ó, grande Chicão, parceirão nosso, subiu o Novo é o Hamburgo. Bertrand, é o Chicão. Subiu o Novo Hamburgo em 2002, né? 2002. Subimos com o Chicão. Deixa eu ver quem mais aqui. O Rafael de Santo Afonso. Não concordo que o pênalti seja loteria, como disse o técnico Tá muito Thiago certo. Gomes. Eu acho que foi Antigamente mal. até poderia, mas É. agora acho que é treino também, né? Nossa. Muito treino. Eu né? posso dizer por experiência, né? O título ganha gaúcho. semifinal e final nos pênaltis, né? Não é loteria, né? Não, é preto, loteria, é e quer momento, estudado. treinamento, é. O Nossa. Matheus, então, daí tu vai dizer que o Matheus foi sorte? Não, Goleiro? estudou. Ah, isso foi dormir de madrugada olhando os caras Acho do... que errou o Thiago Gomes ali falar que é Ele loteria. foi mal ali. Se é loteria, não precisa treinar, né? Chuta, É. né? Mas os jogadores hoje, eles observam como o goleiro cai, ele já tem essa informação. Os batedores têm a informação, fulano vai cair, ele cai 90% pro lado Exato. esquerdo. Agora, vou dizer uma coisa, agora para o árbitro é bom, né? A decisão por pênalti tira a responsabilidade. Acabou 1-1, ninguém reclama de ninguém, agora deixa E aí pra o eles goleiro, resolverem. e o goleiro defendeu e andou um passo para frente. Como é que aconteceu fica? no meu jogo lá do Avaí e Fluminense, que o VAR mandou voltar. E ontem a gente conversou com o Douglas e com o Breno e falou, cara, nós já tivemos final, cara, o ajuste, a regra já mudou para facilitar para vocês, tem que permanecer um pé. Tudo certo. Mas pro Aliás, tu árbitro, conversou bastante, né, com os jogadores a gente ontem, conversou bastante. antes dos pênaltis, né? Mas esse Orientando. bate-papo é importante, cara, do atleta. Eu sempre falo isso do Bins, não é porque ele tá do meu lado, não. Mas o Bins sempre foi um cara, assim, tranquilo para conversar durante a partida. Porque tem uns árbitros que é complicado, cara, para te conversar, cara. Tem uns, mas enfim. 1h mais 31 minutos, Internacional, acho que esgotou, né, Everton? Você tá preocupado com o Inter, não? Não, Essa montagem de grupo, eu D'Alessandro titular no ataque. Eu até gostei. Mas quem é que vai criar para ele? Essa é uma questão. E ele não é mais... Eu acho que o D'Alessandro não tem a intensidade para jogar quarta e domingo, mas o D'Alessandro, quando joga, ele tem uma entrega. Olha aquele último jogo contra o Atlético Mineiro, aquela virada do Inter 2-1, era 48 do segundo tempo, ele estava correndo o campo inteiro. Ele, enquanto está em campo, o Preto jogou contra ele, o Daniel apitou. O Daniel, ele não corre menos que os outros. Não, e se entrega muito, uma intensidade muito grande. Né? Aliás, ele e o Daniel Tem uma relação, né, do Grêmio, mas é uma relação respeitosa, eu até comentei depois, já peguei outros jogos também, me lembro um jogo muito Inter e Caxias no Beira-Rio, que ele teve um conflito com o Wagner também, meio, mas ele sempre foi muito respeitoso, ele se entrega muito, a gente sabe das características dele. Ele é muito sanguíneo. E uma né? das coisas mais fundamentais, né, Everton Curi? Ele põe a bola debaixo do braço e resolve, né? resolve, Tipo não Preto, tem, assim, cara. quando jogava, né? Ele resolve, ele tá difícil, ele faz acontecer, tá fácil, ele, né, segura. Então ele dá o diferente, time né? correto. Agora, no tempo só para terminar sobre o D'Alessandro, Preto, me agrada essa ideia dele jogar mais próximo do Guerreiro, porque com a qualidade que ele tem, ele vai botar o Guerreiro em condições inúmeras vezes durante o jogo. Agora, a dúvida é essa, quem vai botar a bola, quem vai levar a bola até lá? De que forma que vai jogar, né? No meio campo, né? Tem um a menos para marcar, né? Mas pelo que eu soube, houve muita intensidade já nesse treinos. primeiro jogo contra o São José. Houve muita intensidade, o Cudê É cobre o, o tempo estilo, inteiro. né? É o estilo dele. Everton, muito obrigado pela presença nesse primeiro Estamos programa de aí 2020. à disposição para o transcorrer do ano.
Um abração. Preto, muito obrigado. Secretário Preto, né, Everton? Secretário da Preto. Tem mesma- que, não, jornalisticamente a gente tem que colocar o cargo na frente. Secretário Preto, muito obrigado pela Secretário João presença. Luiz. Da mesma forma, agradeço, sempre à disposição e obrigado, Dar, pela oportunidade e que Deus abençoe todo. Um feliz 2020 a todos. Daniel Bins, árbitro da CBF, muito obrigado pela presença no programa. Sucesso aí em 2020. Obrigado, eu que agradeço que nós tenhamos aí um nível de arbitragem que tivemos ontem ao longo de todo o campeonato, todo ano. Já sabe a escala de quarta? Saiu hoje à tarde, hein? Hoje à tarde. Beliscar aí alguma coisa, vamos ver. O árbitro sempre quer estar escalado. Né? Sempre, né? Eu vou chutar, ele vai apitar o jogo do São José. Eu acho que é o do Juventude Inter. É chute, né? Eu acho que eu vou só pro final de semana. O chute dele é mais certeiro. É porque ele fez ontem. No final vamos botar o resto, pessoal. Muito bem, programa Debate Bola desta segunda-feira vai ficando por aqui. Voltamos amanhã. Tchau.